Olá, crianças! Vai começar agora a aula do grupo 3. Essa semana temos como tema cantigas populares. Cante comigo! Nossa aula hoje está muito divertida. Aproveitem e boa aula! Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acuda, 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 bandeira nacional. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Atim, atim, atim! Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chicaca admirou Cece do berro que o gato deu. Miau! Olá, grupo 3! Saudades de vocês! Vocês já ouviram essas músicas que a Pro cantou? Isso mesmo, tem uma que a gente ouvia muito na sala, né? Atim, atim, atim! Olha só! Essa semana nós vamos brincar muito e cantar com as cantigas de roda. Tenho certeza que vocês vão amar. Mas quem gosta aí de cantar e de brincar? Eu também adoro brincar e cantar, principalmente quando é brincar com vocês. Olha, hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito legal. É uma brincadeira cantada. Existem muitas brincadeiras de rodas, ó. Muitas brincadeiras. São todas bem divertidas. Brincar de roda é tão bom. E em cada lugar existem brincadeiras que são iguais e tem brincadeiras que são diferentes. Mas as brincadeiras são todas muito divertidas. As brincadeiras de roda existem há muito tempo, bem antes de vocês nascerem. O papai e a mamãe já devem ter brincado muito de roda quando eram crianças, assim como vocês. E a vovó e o vovô, então? Mas nem se fala, devem já ter brincado muito de roda. Para começar, então, vamos relembrar uma cantiga de roda que fizemos muito em nossa sala. Nessa música, a gente brincava com os nomes dos nossos coleguinhas. Quem já lembra qual foi? Pois é. Então, vamos brincar um pouquinho com a Pro? Mas todo mundo segura bem nessa canoa, porque ela não pode virar, tá certo? Vamos lá, grupo 3. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa de Alana que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Alana do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa de Esté que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Esté do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa de Gustavo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Gustavo do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa de Isabela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Isabela do fundo do mar. A canoa virou,
por deixar ela virar. Foi por causa de Israel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Israel do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de João Miguel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava João Miguel do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Luiz Felipe que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Luiz Felipe do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Maria Antônia que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Antônia do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Maria Cecília que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Cecília do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Maria Clara Guimarães que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Clara Guimarães do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Maria Clara Sande que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Clara Sande do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Maria Eduarda que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Eduarda do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Melissa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Melissa do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Pérola que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Pérola do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Vicente que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Vicente do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Maria Clara Oliveira que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Clara Oliveira do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Maria Júlia que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Júlia do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Maria Luísa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Luísa do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Talisson que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Talisson do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Iago que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Iago do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Emily que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Emily do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar.
Foi por causa de Gabriel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Gabriel do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Heitor que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Heitor do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Igor que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Igor do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Laura que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Laura do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Adriel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Adriel do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Ana Lua que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Ana Lua do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Ana Júlia que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Ana Júlia do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Ayla que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Ayla do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa de Daniel que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Daniel do fundo do mar. Crianças, a canoa é um meio de transporte. Sabiam? Ela é um barco estreito e bem leve, que é feita de madeira. Isso mesmo. E serve para transportar pessoas, brinquedos, objetos, frutas e muitas outras coisas. Este meio de transporte anda sobre a água e possui remos que ajudam no movimento da canoa. Isso aí! Mas agora que vocês podem continuar brincando assim como a Paula brincou, brinquem aí em casa. Convidem as pessoas que moram com vocês e brinquem à vontade. Só que aí vocês podem fazer roda, brincar diferente, ó. Dê as mãos às pessoas e brinque com o nome das pessoas que moram com vocês. A Pro aqui brincou com o nome dos coleguinhas. Aí vocês podem brincar com o nome das pessoas que moram com vocês. Tá certo? Mas já que nós estamos falando de cantigas de roda e brincadeiras de crianças, vamos brincar de entrevista? Você será o repórter. Veja só como vai acontecer. O que é que um repórter faz? Ele faz perguntas. A Prof vai deixar aqui para vocês poderem acompanhar como é que um repórter faz, tá bom? Vou deixar a imagem aqui para vocês poderem ver. Vocês irão perguntar para o papai, a mamãe, a vovó ou o vovô qual era a cantiga de roda que eles brincavam e cantavam quando eram crianças, assim como vocês. Tá certo? Pede para eles te ensinarem essa brincadeira, ou uma cantiga de roda que eles faziam quando eram crianças, e grave um vídeo bem legal brincando com a sua família. Depois, envie aqui para a Pro poder ver e aprender também. Tá certo, meus amores? A nossa aula hoje fica por aqui, ó. Beijos, beijos e mais beijos, cheios de saudades. E até a nossa próxima aula. Ei! Palavra cantada! Rema, rema, rema.
pra cá, siriri pra lá. A Luísa é feia e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Juliana é feia e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. O Pedro é feio e quer casar. Siriri pra cá,